Olá, sou Ângelo Silva do canal Poder da Quinta Disciplina, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a transferência de responsabilidades na tentativa de resolver problemas subjacentes. São aqueles problemas que não se manifestam de forma clara e muitas vezes são problemas complexos. Esses problemas eles geram alguns sintomas que demandam certa atenção, mas normalmente a gente não está preparado, a gente tem dificuldade de abordar esse tipo de problema. Seja porque ele é obscuro, ou seja, ele não está aparecendo de forma tão clara, ou porque exige grande esforço para poder resolver. Então, por esse motivo, a gente tende a transferir a responsabilidade para soluções paliativas, soluções que aparentemente são bem intencionadas, fáceis até muitas vezes de ser aplicada, parece eficiente no primeiro momento, porém essas soluções definitivamente não resolvem o problema e em alguns casos até acaba agravando ainda mais, como a gente vai ver em alguns exemplos daqui a pouco. Sem que a gente perceba, esses sintomas eles aparentemente desaparecem, ou seja, a gente tem um sintoma de um problema, a gente aplica uma solução paliativa e essa solução paliativa ali ameniza e desaparece com o sintoma naquele momento. Aí quando volta a surgir novamente, a gente torna a aplicar a solução paliativa. Isso se torna um vício. A gente deixa de fato de buscar a solução realmente que resolve e gera o vício de ficar aplicando soluções paliativas, soluções que são fáceis ali de ser aplicadas naquele momento. Então isso acaba fazendo com que o problema piore e o sistema ele vai perder qualquer capacidade que ele tinha de resolver o problema. Então eu montei aqui um gabaritozinho, um fluxo, e a gente vai aplicar aqui dois exemplos práticos para a gente poder entender como isso funciona na prática mesmo, no dia a dia. E vocês também vão poder pegar esse gabarito e buscar aí no seu dia a dia, no trabalho, no seu dia a dia pessoal, buscar esse tipo de transferência de responsabilidade para que vocês possam analisar e de fato entender qual é o perigo que isso causa na vida e nas organizações. E além disso, também vou mostrar como a gente pode sanar, reverter esse processo. A gente precisa saber o que acontece, mas a gente precisa também entender como é que a gente faz para resolver, porque só saber o problema definitivamente também não resolve, né? Ajuda a ter clareza, mas a gente precisa também entender o que a gente pode fazer para poder reverter a situação. Então vamos lá? Como eu falei, eu montei aqui um gabaritozinho para a gente entender como é que funciona esse ciclo e a gente vai substituir aqui as informações desse gabarito por alguns casos, dois casos do dia a dia. Mas para a gente entender aqui, a gente começa pelo sintoma do problema, ok? E a gente identifica qual é esse sintoma. Mas nesse caso aqui, a gente sabe qual é o sintoma, aí a gente, ao invés de aplicar uma solução fundamental, a solução definitiva, a gente começa a aplicar a solução paliativa. Quando a gente aplica a solução paliativa, a tendência é que o sintoma do problema ele desapareça ali ou amenize. E isso acaba gerando um processo aqui que ele acaba reduzindo a nossa capacidade em aplicar a solução fundamental. E essa diminuição dessa capacidade acaba fazendo com que o sintoma ele volte a aparecer, ele aconteça novamente e aí a gente entra no ciclo vicioso de transferência que é aplicar novamente a solução paliativa. Então você veja que isso aqui ele acaba fazendo um ciclo de retorno e o sintoma ele volta a aparecer novamente. E acaba que com o tempo vão surgir alguns efeitos colaterais também que vai fazer com que a gente diminua ainda mais nossa capacidade de resolver o problema fundamental, ok? Vamos lá. Agora vamos substituir aqui para ficar bem claro esse processo. A gente vai substituir aqui o sintoma é estresse. Então a gente identificou como sintoma aqui do problema estresse. A solução fundamental seria vamos dizer, a redução da carga de trabalho. Essa seria a solução, uma das soluções definitivas. Até é importante falar isso,
Quando eu estou tratando problemas complexos, eu utilizo algumas premissas. E tem duas premissas que, para mim, são fundamentais. Uma é, problemas complexos, eles são solucionados através de soluções complexas. Não adianta a gente tentar resolver um problema complexo com uma solução simples que a gente não vai resolver, no máximo a gente vai amenizar os sintomas. Ele já é chamado de complexo, realmente solução simples não resolve. Se fosse solução simples resolvesse, aí não deixaria de ser problema complexo, beleza? E outra premissa que eu tenho não existe uma solução definitiva, uma única solução mágica. Problemas complexos, geralmente, eles são resolvidos através de um conjunto de soluções aplicadas em vários pontos do sistema. Então, não existe a solução única para a resolução do problema complexo. Então, essas são algumas premissas que eu utilizo para poder entender claramente o processo que eu estou tentando resolver, aquele problema complexo que eu quero resolver. E é importante que vocês também percebam isso e utilizem isso no dia a dia de vocês, tá? Então aqui a gente tem a solução que seria a redução da carga de trabalho, mas aí a gente começa a aplicar aqui uma solução paliativa que é consumo de álcool. Então vamos lá, imagine só, a gente percebe aqui o sintoma que é o estresse, aí ao invés de a gente buscar a solução definitiva, que é a redução da carga de trabalho, a gente começa a consumir álcool, bebida alcoólica. E quando a gente aumenta esse consumo de bebida alcoólica, o estresse, em algum momento ali, ele acaba aparentemente sumindo, desaparece aquele estresse, a gente alivia o estresse, porém isso vai diminuindo com o tempo nossa capacidade de resolver aqui, aplicar a solução que é a redução da carga de trabalho. E essa nossa dificuldade em diminuir aqui a carga de trabalho vai fazendo com que a carga de trabalho se mantenha ou aumente mais e, consequentemente, o estresse vai voltar a aparecer. E aí a gente entra no ciclo vicioso de consumo de álcool para aliviar o estresse, consequentemente vai diminuir nossa capacidade de redução da carga de trabalho que vai continuar gerando o estresse. E além disso, esse ciclo vicioso aqui, transferência de responsabilidade, por que transferência? Eu acho que vocês já entenderam, né? A gente tem uma solução que é definitiva, mas a gente transfere para uma solução paliativa, por isso se chama transferência de responsabilidade. E aí, com o tempo, isso vai surgindo também alguns efeitos colaterais. Nesse caso aqui, vai afetar a nossa saúde. Então, o consumo de álcool vai fazer com que nossa saúde aqui aumentar a nossa saúde, não, vai afetar a nossa saúde, né? Eu acho que foi isso que eu falei. Vai afetar a nossa saúde e quando a gente começa a afetar a saúde aqui, isso também vai fazer com que a gente reduza nossa capacidade de reduzir aqui a carga de trabalho, de tratar o problema e com uma solução definitiva, com uma solução que resolva realmente aquele problema. E aí o ciclo vicioso vai continuar aqui e a solução não vai acontecer a definitiva até que a gente realmente aplique a solução que deveria ser aplicada, ok? Aqui só eu vou traçar um gráficozinho aqui só para a gente entender esse processo através de um gráfico, certo? Ops. Aqui a gente tem duas linhas, né, do gráfico. A linha horizontal sempre é a linha que trata do tempo. Vamos puxar aqui tempo. E aí aqui vem. Quando a gente mostrou ali que a gente está tá com estresse, correto? Então aqui está aumentando o nível de estresse. Ok. Aí a gente, em vez de fazer a resolução definitiva, a gente começa a fazer o consumo de álcool. Então aumentou o estresse, aumentou também o consumo de álcool. Vou até sinalizar aqui para poder ficar fácil de a gente entender. Estresse, que é a nossa linha preta aqui, né? E aqui vem consumo de álcool.
bebida alcoólica, né? Mas dá para vocês entenderem. E aí, como a gente viu, isso reduz nossa capacidade de redução da carga de trabalho. Então a gente vai traçar outro gráfico, só que esse gráfico aqui, ó, a gente tinha uma certa capacidade de resolver o problema, mas essa capacidade de resolver o problema definitivamente começa, ó, com o tempo diminuir. Então perceberam? À medida que a gente aplica a solução paliativa, que é que o consumo de álcool, a tendência é que a nossa solução definitiva, a nossa capacidade de aplicar a solução definitiva diminua. Então, acho que aí ficou claro para vocês, né? Então, eu vou pegar aqui eu vou fazer uma cópia desse gráfico aqui, desse fluxo, para a gente não precisar apagá-lo. Rapidinho. Beleza, pronto. Só que aqui agora a gente vai usar outro exemplo. O nosso problema aqui, deixa eu olhar para minha pesquinha aqui, tá bom? O nosso problema aqui é problema de desempenho de pessoal. Problema de desempenho de pessoal. Diminuir, acabei. Aí nossa solução definitiva aqui seria desenvolvimento das habilidades dos gestores para ele poder tratar esse problema aí de desempenho do pessoal. Então seria desenvolvimento das habilidades dos gerentes, gestores. E tem a solução paliativa, que vocês vão perceber que é muito comum ser aplicada essa solução, que é a contratação de consultores, de especialistas, nesse caso aqui, especialista em RH. Eu dou risada, mas o negócio é sério, viu? Mas a gente tem que tratar as coisas também sérias, com mais tranquilidade e suavidade. Então vamos lá. E aqui vocês vão perceber, eu não vou escrever aqui agora, eu vou apagar, mas daqui a pouco a gente vai ver aqui qual é o impacto, qual é o efeito colateral que isso gera. Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem um problema de desempenho de pessoal, ok? E aí, ao invés de a gente fazer o desenvolvimento das habilidades dos gestores, a gente começa a fazer a contratação de especialistas. Esses especialistas vão resolver esses problemas de desempenho, só que os problemas, de alguma forma, vai surgir. Mas vamos lá, com calma. Aí tem os problemas que diminui esse problema de desempenho, e aqui, consequentemente, vai diminuir a capacidade dos gestores desenvolver as habilidades deles de resolução habilidade de gestão de pessoas. Então, há uma contratação de especialista como uma solução paliativa que resolve ali o problema, o sintoma do problema no momento, mas diminui a capacidade de definitivamente resolver o problema. E isso vai acabar gerando novos problemas de desempenho de pessoal, que aí entra novamente num ciclo vicioso, que é a contratação de de mais especialistas para poder tratar esses problemas. E isso aqui faz com que também aumente ou gere, né, vamos dizer assim, nem aumente, mas gere como efeito colateral expectativas de que os especialistas em RH resolvam o problema. RH. Então,
com o aumento dessa contratação, faz com que haja também a expectativa de que o especialista em RH resolvam o problema. E isso diminui a capacidade dos gestores em resolver, de fato, de se desenvolver e para eles mesmos poder resolver o problema. E isso o que é que causa? Isso acaba gerando um aumento de custo, porque está sendo necessário contratar especialista para resolver problema, e também diminui vamos dizer assim, o respeito dos gestores em relação à equipe. A equipe passa a não confiar tanto nos gestores, né? Os gestores eles podiam estar se desenvolvendo suas habilidades de gestão de pessoas para poder tratar esse problema de desempenho pessoal e não precisar ficar contratando especialistas. Então é isso aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Quais são os problemas, quais são os impactos que a transferência de responsabilidade ele acaba ocasionando no nosso dia a dia. Vocês podem pegar esse mesmo gabarito aqui e buscar aí no dia a dia coisas que vocês se deparam, e vocês vão perceber que vai existir muito desses ciclos viciosos aqui, onde há essa transferência de responsabilidade e acaba a gente se acomodando e a gente perde total possibilidade de realmente resolver o problema definitivamente. E, consequentemente, também gera-se alguns efeitos colaterais. Não é só um efeito colateral, pode gerar mais efeitos colaterais. Lembrando aquelas premissas, não são só algumas soluções paliativas, uma solução paliativa ou uma solução definitiva. Surgem diversas soluções paliativas e também existe várias possibilidades de solução, dependendo da situação, soluções definitivas. Mas o que a gente pode fazer para poder acabar com isso? Primeiro, a gente tendo clareza do problema, né? Então a gente entendeu como é que se comporta esse sistema, a gente entendeu, agora a gente precisa reverter isso. Para reverter, simplesmente é um equilíbrio entre reduzir a tensão em soluções paliativas e aumentar a capacidade de aplicar soluções definitivas. Aí tem uma coisa interessante, muitas vezes o problema ele tá tão evidente ali no momento e talvez aplicar a solução definitiva ele gera um tempo maior, aí vale a gente aplicar uma solução paliativa, mas até que a gente resolva, a gente precisa manter o foco realmente e a gente resolva o problema definitivamente. Então vamos lá, às vezes o problema está tão grave ali, está tão urgente, que a gente pode até aplicar ali a solução paliativa, mas sem perder o foco na solução definitiva. Então, a solução é o equilíbrio entre a diminuição da necessidade de soluções paliativas e o aumento na capacidade de aplicar as soluções definitivas. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha sido interessante. É muito bacana quando a gente começa a aprofundar, a gente entender como é que as coisas funcionam, a gente tem uma clareza maior, a gente consegue enxergar e a gente consegue buscar soluções para poder resolver essas situações. Então, pelo amor de Deus, não transfira a responsabilidade, busque focar sempre na resolução do problema com soluções definitivas e não soluções paliativas. E até a próxima.